Olá, queridos, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor ele tem nos dado. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Aliás, eu quero ler dois, né? Vamos ler dois textos. Quero ler Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34. Vou ler alguns versículos que vai dizer assim. Então subiu Moisés, do capítulo 1, 34, versículo 1 em diante. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebó, e ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou a toda a terra, desde Gileade até Dan, e toda Neftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último. Aí diz aqui o versículo de número 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme dito do Senhor. Este o sepultou num vale da terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Amém? Agora eu quero ir para o Novo Testamento, capítulo 27 de Mateus, para a gente dar base, para a gente começar a conversar aqui e a estudar a respeito do tema que a gente está abordando hoje, que é se Moisés morreu ou está vivo. Capítulo 27, versículo de número... capítulo 17, melhor dizendo, versículo do 1 ao 4. Mateus 17, do 1 ao 4. Vai dizer assim a palavra de Deus. Eis, 6 dias depois, tornou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seus irmãos, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante dele, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram, versículo de número 3, e eis que lhe apareceram Moisés, Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Queres que façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias? Amém. Moisés ele está vivo ou Moisés está morto? A Bíblia ela entra em contradição, será que ela está se contradizendo? Né? Porque é o seguinte, Deuteronômio 34 está dizendo que Moisés ele morreu. Moisés morreu, né? Foi sepultado lá e até hoje ninguém encontrou o corpo de Moisés. É uma suspeita, né? Como é que o cabo morreu e que ninguém encontrou o corpo dele, né? Não tem como, né? A não ser o caso lá de alguns casos que aparecem, está aparecendo aqueles casos de policial que o camarada mata o indivíduo e ocultação de cadáver, ninguém sabe, né? Ninguém encontra. Parece que foi o que aconteceu. O Senhor ocultou o cadáver de Moisés. Então, lá está dizendo que Moisés morreu. Aqui, e é uma suposta morte, né? Porque está dizendo que Moisés morreu, mas ninguém encontrou o corpo de Moisés. E a gente vai ver isso aí. Aqui está dizendo que Jesus levou Pedro, João, seus irmãos, no caso estava aqui, né? Pedro, Tiago e João, levaram para o alto do cume do monte, e lá apareceu Moisés, Elias, falando com Jesus, falando com eles também ali, conversando. E eles gostaram tanto que aquilo ali não foi só uma visagem, né? Que os discípulos conheceram quem era. O próprio Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, quer que eu construa 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias? Ele conheceu, identificou quem era quem ali. Ele sabia quem era. A questão é, se Moisés morreu, quem foi que apareceu aqui? Foi Moisés mesmo?
Porque a Bíblia diz, no livro de Jó, capítulo de número 7, verso 9 e 10, diz que aquele que desce à sepultura não pode voltar, não pode aparecer. A Bíblia ela não apoia a visagem, ela não dá apoio à comunicação com os mortos. Elias dá para entender que ele pode aparecer porque Elias não morreu. Então aqui não existe reencarnação em Elias porque Elias está vivo, né? A Bíblia ela relata muito bem lá no livro de Reis, 2 Reis, que Elias ele foi levado ao céu no redemoinho, ele não morreu, não provou a morte. Mas se Moisés morreu, então aqui há uma aparição. Então tudo indica que dá para dizer que Moisés ele não morreu. E se ele morreu, ele foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado. Porque a própria Bíblia diz que os mortos não podem voltar. Jó, capítulo 7, verso 9 e 10, diz que eles não têm parte mais com esse mundo. Morreu, acabou. O próprio Jesus na parábola, quando ele vai contar do pobre e ali o rico, de Lázaro e rico, ele diz que quando os dois chegaram, morreram, e um foi para o Hades e outro foi para o seio de Abraão, um queria voltar, e o próprio Abraão disse, não pode voltar mais, você não tem mais parte lá embaixo. O que aconteceu lá embaixo, você não pode mais voltar. Lá tem a igreja, lá tem as pessoas, tem os profetas para pregar e tudo mais. Não, vocês não tem mais parte lá, morreu, acabou, não pode aparecer mais. Aquela história que as pessoas têm medo de assombração, né? Que o ente querido morreu e viu ele em casa. Esse negócio que a pessoa, minha avózinha morreu, eu vi ela no lugarzinho onde ela é sentada, eu vi um vulto, eu vi isso, eu vi aquilo. Não existe. A Bíblia não dá base para isso. O que dá para entender é que Moisés, se ele morreu, ele foi ressuscitado e Moisés está vivo. Moisés está vivo. É daí aonde nós vemos o que o próprio Judas, quando ele faz uma referência ao livro apócrifo, ele cita no versículo 9 da sua carta de Judas, ele diz que o arcanjo Miguel, ele estava lutando com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Isso é para levar Moisés, né? Então Moisés ele foi levado para o céu, né? Moisés foi tomado por Deus. Quem sabe que não vivo, né? Porque eu creio que foi vivo, ele não morreu, né? Paulo dá a entender também nas cartas aos Romanos, no capítulo 5, versículo 14, dá para entender que Moisés ele foi um dos primeiros a vencer a morte. Porque a Bíblia diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Quer dizer, Moisés, dá para entender que Moisés foi o primeiro a vencer a morte, né? Até porque dá para entender também, e a gente sabe que Moisés é uma tipologia de Cristo. Ele é um tipo de Cristo. Então, como ele é uma tipologia de Cristo, ali poderia estar dando a referência da onde que Jesus também é o primeiro a vencer a morte. Ele ia ser o primeiro a vencer a morte. Porque o Antigo Testamento, ele é revelado no Novo. Ele está mostrando Jesus no Novo. Então, dá para entender que Moisés ele está vivo. Moisés ele está vivo. Moisés ele não morreu. Porque se Moisés tivesse morto, ele não podia aparecer no Monte da Transfiguração. Então a Bíblia entra em contradição quando diz que lá no capítulo 34 de Deuteronômio Moisés morreu? Não, porque ele pode ter morrido, mas ele foi ressuscitado. Moisés ele foi ressuscitado e levado para o céu, né? Ou deve estar em algum lugar ali, né? Guardado por Deus junto com Elias, né? Para um momento específico da história. Um momento específico da história, né? Um momento específico aí que ele pode aparecer, quem sabe lá na frente. Já gravamos vídeo aí mostrando que há uma possibilidade dele ser uma das duas testemunhas do Apocalipse, ele e Elias. Por que não? Né? Por que não ser os dois? Então, tá aí. Moisés, ele não morreu. Quer dizer, ele pode até ter morrido, mas Moisés, ele foi ressuscitado. Moisés, ele está vivo, né? Como o tema do nosso vídeo hoje é Moisés, ele está vivo ou morto? A resposta é, ele está vivo. Ele está vivo porque a Bíblia
está mostrando que ele está vivo. Porque se ele estiver morto, e você acreditar que ele está morto, aqui nós temos um problema bíblico. Temos um problema na Bíblia. Vamos me contar o problema. E a Bíblia ela não entra em contradição, a Bíblia ela é muito clara, a Bíblia ela não precisa de arrudeio, não precisa de nada. A gente está vendo que ela por si só ela se explica. Ela por si só ela se explica. Não precisa de arrumadinho para ela se explicar, ela só se explica. Então, Moisés ele está vivo. Amém? Deus abençoe. Eu aguardo você aí no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de compartilhar os vídeos, divulgar e estar orando por nós. Amém? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.